Glória a Deus. Coloque a mão no seu coração. Feche seus olhos. Ó Espírito Santo, continue movendo. Continue trabalhando em nosso meio. Todos nós precisamos de transformação. E a tua palavra diz que é de fé em fé e de glória em glória. Todos os dias podemos ser transformados, transportados, elevados para um novo lugar em ti. Move, Senhor. Espírito Santo, tens liberdade em nosso meio. O Senhor conhece cada um, a história, o dia, o coração, a mente. Nos desperta para ti. Nos desperta para a tua palavra. Nos desperta para a revelação do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Vamos assentar. Revelação. Que os nossos olhos espirituais estejam abertos. Você que chegou hoje aqui, você que está nos assistindo, que você tenha revelação da palavra de Deus. Revelação que será muito importante para a sua vida. Tudo que você discernir, tudo que for aberto para você, se houver revelação de algo, pode ser simples, você vai viver esse novo lugar. De repente é uma palavra, de repente é um start, de repente é algo que você está esperando e vai clarear, vai vir luz, vai vir conhecimento. Que em nome de Jesus haja revelação. E aqueles que nasceram de novo no Espírito possuem revelação divina. Alguém que nasceu de novo é porque os olhos espirituais foram abertos. Um dia, em algum momento, você discerniu, percebeu que você nasceu para a glória de Deus. Que você nasceu para um propósito muito maior. E eu quero ler com vocês João 6,45, que diz assim: está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Todos aqueles que percebem, todos aqueles que são ensinados por Deus, virão a Ele. E bem, é explicado para nós, pais, ensine os seus filhos, ensine as crianças, porque elas virão a Deus, elas se renderão. Como crerão se não há quem pregue? E nós estamos aqui para ser essa extensão e essa voz. E o Senhor diz: todos serão ensinados por Deus. Isso se refere aos filhos. Na verdade, há uma expectativa de Deus, há uma expectativa dos céus, da natureza, para que os filhos se manifestem, para que os filhos tomem a sua posição e o seu lugar. E eu quero ler 1 Coríntios 2, a partir do versículo 9, que diz assim: mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus.
Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Você conhece você, seu espírito conhece você. E o Espírito de Deus conhece a Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito Santo, conferindo coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porque o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, os filhos, nós, temos a mente de Cristo. Isso é revelação. Coisas espirituais que se conferem com as espirituais. O Espírito revelando as profundidades, as profundezas de Deus. Nós não estamos vagando. Nós não somos zumbis. Nós não estamos aqui ignorantes. A palavra está sendo revelada a nós. Você está nesse momento recebendo uma porção, uma presença do Espírito Santo e pode clarear para você algo sobrenatural. Quem conhece a mente de Deus? Quem pode instruí-lo? Deus teve esse diálogo com o próprio Jó. Foram perguntas a respeito da grandeza de Deus. Esse Deus tão poderoso que Ele coloca as águas nas suas mãos. As águas dos oceanos na palma de suas mãos. Quando nós fomos para Israel, nós, a partir da meia-noite e meia, nós começamos a voar. E nós voamos a noite inteira sobre o oceano. De avião. A noite inteira sobre águas, num avião. Que grandiosidade é essa? Que Deus tremendo é esse que pega as águas e coloca nas suas mãos? Ó profundidade das riquezas, ó sabedoria inefável, conhecimento muito maior do que todas as coisas, o Criador de tudo. E como que nós podemos imaginar? Por isso que é loucura. O homem natural não compreende as coisas espirituais. O homem carnal muito menos. Agora, os filhos entenderão. Os que nasceram no Espírito vão entender. Os que nasceram da água do Senhor vão entender. Como nós podemos nos curvar diante de um Deus invisível? Como nós podemos nos curvar diante de um ser que
não podemos tocar. Mas os discípulos puderam tocar em Jesus. Mas bem-aventurada é essa geração que não viu, que não pode tocá-lo, mas crê que Jesus é o Filho de Deus. E nós temos a mente de Cristo. Somente quem tem ouvidos espirituais podem discernir e ouvir a voz do Espírito. Você não vai andar mais confuso, porque você nasceu de Deus. O seu espírito comunica com o Espírito de Deus. Em Provérbio diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Fala assim comigo: no meu espírito. Não, vamos falar bem assim, pensando sobre isso. Fala: no meu espírito acendeu uma luz. O Espírito Santo de Deus toca no meu espírito, fala no meu espírito. Uma lâmpada, uma luz, uma candeia se acendeu dentro de você. Nosso espírito está aceso. Nosso espírito agora recebe revelação. O que nós vamos fazer? Buscar o Senhor de todo o nosso coração. Buscar o Senhor com toda a nossa alma, o nosso entendimento e a nossa força. Ontem nós tivemos uma imersão, mergulhados na palavra de Deus, durante toda a tarde, até 10 horas aqui no Salão Fé. Depois nós fomos ali para a casa de apoio e ficamos lá com o nosso mentor, com quem o Senhor tem usado na nossa vida, pastor de pastores, o Marcelo Fraga. Ficamos até 00:30, continuando aquela imersão. Mas por que vocês ficam e conseguem e permanecem, e hoje cedinho vocês estavam aqui no culto da manhã? Porque o nosso espírito tem fome e sede de Deus. Nós temos desejo de conhecer o Senhor. Nós queremos buscá-lo de todo o nosso coração. E quanto mais nós buscarmos, quanto mais entendimento, mais livres nós seremos. E hoje o Senhor te traz a esse lugar. E Ele diz: os discípulos carregarão, os discípulos terão discernimento, os discípulos terão revelação do Mestre. Os discípulos andavam com Jesus e tinham revelação. E nós precisamos ter comunhão contínua com Ele. Comunhão. Isaías 54:13 diz assim: todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a confusão. Vai ser grande a paz de teus filhos. Nós vamos conhecer mais de Deus, não para ficarmos loucos, não para ficarmos soberbos, não para nos acharmos melhor do que outros, mas para termos paz. Alguém aqui precisa de paz? Fala: todos nós. Então erga as suas mãos. Peça ao Espírito Santo para revelar Jesus para você. Peça. Peça ao Espírito de Deus para revelar o Mestre. Busque Ele. Talvez você nesse dia não teve tempo para passar um tempo a sós com Ele no seu quarto. Não perca esse momento agora. Feche seus olhos. Fala: Deus, traz revelação de Jesus para a minha vida. Traz revelação de quem Ele é. Porque a revelação que você tiver de Jesus vai fazer toda a diferença na sua vida. A revelação que você tiver dele vai fazer toda a diferença na sua vida. A revelação nos conduz ao conhecimento de quem é Jesus.
Pedro teve uma revelação. E isso fez toda a diferença. E eu tenho orado, pedido ao Espírito Santo, traz revelação no meio da igreja. Traz luz, conhecimento na vida de cada um. E olha o que aconteceu. Mateus 16, versículo 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? O que eles estão conversando a meu respeito? E eles responderam: Senhor, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, e outros falam que você é Jeremias, que tu és alguns dos profetas. Mas vós, e vocês que estão caminhando pertinho de mim, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vamos dizer juntos: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós estamos falando de Pedro. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Pedro era um homem ignorante, era um homem rude, um pescador. E qual foi a diferença que ele teve em relação aos escribas, em relação aos fariseus, aos doutores da lei? Aqueles que pregavam, aqueles que estavam ali incumbidos de ministrar e falar a palavra. O que aconteceu? Que diferença foi essa? Que revelação ele teve de Deus? Gente, isso fez a diferença na vida dele. Porque quando o Senhor perguntou: vocês, o que vocês pensam a meu respeito? Na hora, ele disse: eu te vejo. Eu não te vejo como um profeta, eu não te vejo como alguém como Jeremias, eu não te vejo assim. Tu és o Filho de Deus. Na hora, amados, Jesus liberou sobre ele uma palavra. Não foi homem, não foi sangue que te revelou isso daí. Foi meu Pai. Você acaba de ter uma revelação, você acaba de ter um discernimento, você acaba de ter luz, e isso muda a sua história, porque sobre essa palavra, sobre essa revelação, o Senhor levantou Pedro para construir a sua igreja. E hoje o Senhor te chama, e hoje o Senhor diz para você: eu tenho um futuro poderoso na sua vida. Mas quem eu sou para você? Quem é Jesus para nós? Nós frequentamos um lugar por religião? Nós frequentamos um lugar atrás de bênçãos, ou porque nós queremos buscá-lo de todo o nosso coração, com toda a nossa força? Eu sei que Ele vai te dar refrigério. Eu sei que todos que estão cansados, sobrecarregados, Ele vai te aliviar. Mas isso é só o primeiro processo. Isso é só o início da caminhada. Ele vai te levar a pastos verdejantes. Ele vai te levar a águas profundas, porque você teve revelação de quem é Jesus. Ele não é mais
mais um profeta, Ele não é mais uma religião, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Não aplauda, porque é Jesus o seu Salvador, é Jesus o nosso Senhor. Fez toda a diferença. Às vezes você pode se olhar e dizer: quem eu sou? O que eu vou pregar? Queridos, pregue o que está sendo revelado para você. Eu prefiro 1000 vezes que alguém suba aqui e ministre 15 minutos de algo que está vivendo, de algo que foi revelado. Não uma teoria, não um contra C, contra V, control, né? Não uma cópia. Não tentando politicamente fazer algo certinho, mas o que foi revelado? Se buscarmos o Senhor sempre, todos os dias, Ele vai se revelar para você. E Ele vai mudar a sua história. E Ele vai te levantar e vai fazer com que o propósito para o qual você nasceu se cumpra. Então, os seus olhos precisam ser abertos para quem Jesus é. Quando Ele for revelado, nós vamos ter uma adoração com entendimento. Nós vamos adorá-lo com uma compreensão diferenciada. Mais uma vez eu digo, não será barganha, não será troca, não será por comércio, não será porque estou interessado em algo. Vai ser por paixão, por amor, por revelação. Por que que nós vamos adorar com entendimento? A revelação faz toda a diferença. Olha o que aconteceu em Hebreus 11, versículo 4. Pela fé, pela revelação, pelo entendimento, pela percepção correta, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Qual a diferença desses dois irmãos? Por que Deus não aceitou a oferta de Caim? Foram os primeiros frutos, foram frutos bonitos, interessantes. Depois de um tempo, ele trouxe. Agora, Abel trouxe um cordeirinho, trouxe um animal perfeito. Quem contou isso para ele, sendo que os seus pais, Adão e Eva, pecaram? Quem contou para Abel que tipo de oferta seria aceitável a Deus? O próprio Espírito de Deus. A diferença da oferta de um para o outro foi a revelação. Abel teve o discernimento que sem sangue não haveria remissão de pecados. E que na história teria que haver sacrifícios até que viesse o Salvador Jesus, o segundo Adão. E aquela oferta foi aceita. E hoje o Senhor diz para nós: tenha revelação para que a verdadeira adoração seja levantada. Que o seu coração, que o seu espírito tenha discernimento do que significa você manter um coração grato, manter um coração quebrantado, um coração que busca de Deus. Senhor, o que tu queres de mim? Talvez seja o seu tempo.
Talvez seja a sua entrega a mais. O que o Senhor quer? O que o Senhor quer de mim? Ele quer a sua rendição. Ele quer que você se curve diante dele, porque o orgulhoso não se curva. Só o quebrantado. Gente orgulhosa não se derrama diante do Senhor. E hoje o Senhor fala: casa de oração, eu quero receber a sua oferta. Eu quero receber a sua adoração. Que o nosso coração seja quebrantado a ponto do Senhor receber a nossa adoração. Ele procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Aqueles que têm revelação. Aqueles que têm revelação. Quantos podem pedir: Senhor, abre os meus olhos, abre os meus ouvidos, eu quero perceber. A revelação, ela traz para nós entendimento de quem nós somos, e nós temos autoridade espiritual. E aí, queridos, nós não precisamos temer a autoridade sobre Satanás e seus demônios. Sabe por quê? Quando é revelado para nós que somos os filhos de Deus, quando a sua identidade, quando você tem o discernimento de que você é filho e que o Senhor te deu autoridade, e que você pisa sobre serpentes e escorpiões, Ele te dá autoridade. Satanás odeia a revelação de Jesus na sua vida, odeia a revelação de que você tem entendimento da sua verdadeira identidade, da sua origem. Ele quer confundir as pessoas, para que elas fiquem enganadas, para que elas fiquem embaraçadas nos problemas do dia a dia da vida, desembaraçando de todas as coisas do seu dia a dia. Volte para Jesus, porque a revelação vai iluminar a seu respeito. Quantos podem dizer: eu sei que eu sou filho? Eu sei que o Senhor me chamou. Eu sei que Ele me escolheu desde o ventre da minha mãe. Eu sei que Ele me amou antes da fundação do mundo. Eu sei que agora o meu DNA é o DNA do sangue de Jesus. Eu sei que agora na cruz toda maldição foi quebrada. Foi revelado no meu espírito. Eu nasci de novo. E você pode dizer: mas eu estou aqui, eu ainda tenho fases e momentos difíceis. Querido, seu espírito nasceu de novo. Se você ainda não nasceu de novo, eu quero te dar a chance, a oportunidade de hoje se entregar ao Senhor. Hoje está clareando, hoje está abrindo o seu entendimento. Pare de andar obstinado no seu caminho. Se renda, se entregue. Ele só quer que você permita isso. Um start, um mover sobrenatural de Deus. Franca, acorde. Franca, famílias dessa cidade, venham todas para o Senhor. Descubram a luz, descubram o caminho. Venham para a liberdade, venham para Jesus. Esse povo mais feliz, esse povo abençoado, hoje clareou para nós que a ceia do Senhor é cura. Hoje clareou para nós que Ele abriu o seu portal de salvação. Clareou para mim que Ele me santifica. Agora eu posso me lavar todos os dias na sua presença. Ah, queridos, nós podemos pecar, até pecamos, né? Porque não somos perfeitos. A questão é não se manter sujo. Lave-se sempre
na palavra, no sangue de Jesus. Mantenha-se santo, limpo, todos os dias. E eu peço que o Espírito Santo traga revelação na sua vida. O que precisa ser revelado para você? O que precisa clarear? São coisas internas e que você ainda não sabe como a cura da sua alma vai acontecer, a sua identidade, quem você é em Deus. Mas permita que o Espírito Santo revele as profundezas de Deus. Permita que o Espírito Santo mostre a você o caminho da cura, porque Ele quer você íntegro, irrepreensível para a vinda de Jesus. Ele quer que a gente tenha revelação de quem Ele é, porque Jesus nos cura. Jesus nos cura. E como meu Pai veio a revelação para nós sobre a confissão da palavra, que é uma das práticas espirituais. Veio a revelação para nós que eu me coloco na primeira pessoa e vou declarando a palavra, e isso tem uma força poderosa e grandiosa. Foi revelado. Oh, Senhor, como nós precisamos. Quando você pega o livro de Efésios, ele é um livro de oração apostólica. E ali o apóstolo Paulo, ele diz: por tua causa, por causa de vocês, eu me ponho de joelhos e me coloco em orações. E ele começa a declarar, a confessar, a levar a igreja ao lugar onde ela precisa estar. E você, por favor, não perca tempo. Não deixe esse momento passar. Você pode dizer: eu sou adorador. Eu sou filho de Deus. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Quantos podem crer nisso? Ativar a sua fé, porque pela fé, pela revelação, pelo discernimento que o Espírito colocou ali na vida de Abel, ele ofereceu o que o Senhor, que o céu precisava. Pela fé, mova na fé no Filho de Deus. Se você não duvidar no seu coração, se você não duvidar no seu coração, meu Pai, como eu não vou duvidar, sendo que os dias oscilam, sendo que o meu emocional tem dia que está legal, tem dia que não está. E quando a gente oscila, a gente perde aquela frequência. Quando Jesus, ele falou para aquela figueira secar, no outro dia ele passou pelo mesmo lugar com os discípulos falaram: secou mesmo. Olha o que aconteceu. Aconteceu como o Senhor disse. E aí Jesus disse: se vocês tiverem fé no Filho de Deus, vocês vão dizer a esse monte: sai daqui, vai para lá. E isso vai acontecer. E é claro que esses montes não são físicos. São dificuldades, são problemas, são situações, mas veio a revelação para eles. O Senhor mostrou, Jesus mostrou e disse: tenham fé. Abram o entendimento. Que venha a revelação. Porque o Espírito de Deus vai te mostrar. Fala assim: eu não vou ser ignorante acerca do meu futuro. Para onde nós iremos? Esses dias, uma mãe conversou comigo e falou que o filho dela teve um acidente de moto e foi muito feio, foi um livramento. E aí ela foi encontrar com o filho, ele estava abalado, estava assim, sofrendo com aquele momento. E ela disse: meu filho, se você tivesse morrido, você iria para o céu? Você
Tem certeza da sua salvação no Senhor? Ele falou assim, não sei, mãe. Então o Senhor está te dando outra chance para você viver. Como que nós estaremos na presença do Senhor? Quando vem a revelação e a gente se rende e fala, eu nasci para Jesus, eu nasci para o meu Deus. Quantas pessoas estão aqui hoje? Talvez essa palavra é somente para você. Porque Ele te ama. Porque Ele te amou antes dos seus pais. Ele te desenhou. Quando a gente fala em desenho, o desenho que Ele tem para nós é de um futuro glorioso. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para dar um futuro que vocês merecem e precisam. E quantas pessoas a gente vê vivendo em dificuldades? Será que foi Deus que quis isso? As pessoas escolhem o seu caminho, elas são livres, elas têm um livre-arbítrio. E por isso que o céu aguarda aqueles que olham e de repente sabem, eu sou filho de Deus. E agora eu não sou mais escravo. Agora eu sou livre. E o Senhor tem pensamentos bons para você. Ele não tem pensamentos, Ele não faz pegadinha. Ele não põe você num labirinto e que você fica gastando energia tentando sair e nunca acha saída. Ele prepara um caminho para você passar. Ele acerta, Ele limpa. Ele abaixa o que está alto, levanta o que está baixo, tira os espinhos e faz um caminho plano para você passar. Quantos querem esse caminho plano? Eu quero. Então eu falo, Senhor, me revela. Oh, me revela. Como eu amo estar ligado o meu espírito com o Espírito de Deus. Porque eu sei que virá a revelação. Eu comecei a orar em línguas, me edificando, tratando situações aqui, porque o Espírito ora de acordo com a vontade de Deus. E começou a me curar, me tratar, me fortalecer. E eu comecei a perceber que as minhas orações já não eram orações em advocacia própria, em defesa própria. Parou aquela oração de choro, de gemido, aquela oração de autopiedade, aquela oração de tentar convencer Deus o que é melhor para mim. Ó Senhor, eu quero isso. Eu comecei a depender do Senhor, porque uma revelação entrou no meu espírito. E o Senhor fala, eu tenho muito mais para te mostrar. Eu tenho muito mais para vocês conhecerem, mas vocês insistem em voltar, em querer só o leitinho. Vocês querem apenas que Moisés suba para ver a presença, vocês não querem subir. O Senhor convida a gente para viver a visão de Ezequiel 47, que começou as águas descer no limiar do templo, das portas, e as águas começaram nos pés, nos joelhos, foi subindo. Eu falo, Senhor, eu nasci na tua casa. Eu detesto mesmice. Eu não gosto de cópia. Eu gosto de novidades. Eu penso que andar e mover pela fé é um desafio maravilhoso.
entrar nesse lugar e ambiente de adoração é poderoso, porque nós podemos ser surpreendidos pela presença e a glória do Senhor a qualquer momento. Mas a minha parte precisa ser feita. Eu preciso mergulhar. Eu preciso querer. Eu sou responsável por manter essa chama acesa. E o Senhor diz: tem muito para revelar a vocês. Eu queria te pedir para você fechar seus olhos. E que venha uma revelação profética, verdadeira. Tem situações na sua vida que Ele quer te revelar. Tem situações que Ele quer te mostrar. E o ambiente da presença de Deus é favorável a isso. Hoje o Senhor quer libertar sua mente, tirar você de cativeiros, tirar você de enganos, tirar você de sofismas, mentiras que se tornaram verdades para você e que te enganaram. E hoje Ele te trouxe aqui porque Ele te ama. E Ele quer que você entenda que no seu espírito virá a revelação de quem Jesus é. Ele é o Filho de Deus. Virá a revelação de que você foi chamado para ser adorador. Não para comprar bênçãos. Não para barganhar com Ele. Não para subir uma escadaria. Não para ir a pé até tal lugar. Não para pagar por feitiços ou por enganos de magia. Nada disso. Ele quer revelar o seu amor para você. Ele quer revelar a cruz. Um dia a Aninha, que é a nossa Ana Lúcia, ela é psicóloga cristã há muitos anos. E ela começou comigo lá no Impacto Rosa. E ela disse para mim: pastora, fez toda a diferença para a minha vida o dia que a cruz se revelou para mim. Abriu um portal novo e eu entrei. Em muitos lugares há um engano de não querer que as pessoas conheçam a verdade, para que elas fiquem presas a rituais, presas a homens, presas a costumes, presas a campanhas. Por exemplo, vamos ter 9 semanas de campanha, onde você vai vir e vai levar uma rosa ungida. E a pessoa entra num engano espiritual. E o que nós estamos pregando para você é para você viver no Espírito, uma vida cheia da presença de Deus, e que a fé seja a base para a revelação da verdadeira palavra de Deus. Que Jesus é o fundamento, é a pedra angular, é a pedra de esquina. Esse é o fundamento dos apóstolos. Hoje, nessa era, nesse tempo, nenhum apóstolo está autorizado a criar nada, ou inventar nada, ou aumentar nada da palavra. Já está revelado. É simples para nós, só obedecer. E Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se você abrir o seu coração, eu vou entrar e vou viver com você. Eu vou viver na sua casa. Tem muitos que o Senhor quer entrar. Quantos reconhecem que precisa conhecer mais o Senhor? Quantos reconhecem? Eu preciso conhecer mais o Senhor. Você reconhece? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor.
conhecer mais dele, conhecer mais da sua vontade, conhecer mais da sua perfeição. Que os nossos olhos vejam o Senhor.